Oi, boa noite, tudo bem? Me chamo Aline Carvalho Cunha, a mãe da Ana Luísa, que vocês conhecem. Eu fui vítima da Covid e eu tô aqui para ajudar as meninas no trabalho de campo em relação às pessoas acometidas por esse vírus, né? Então eu vou falar um pouco aqui, vou responder as perguntas dela, porque se eu for falar tudo, eu vou ficar aqui até amanhã. Quando soube que estava com Covid? Eu soube que eu estava com a Covid quando eu fui pro hospital e lá o obstetra, que eu estava gestante na época, né, de 32 semanas, ele liberou para mim fazer uma tomografia do meu pulmão, porque até então a Covid era, quando não se tinha o exame de sangue pronto, era a tomografia. E a tomografia apontou um comprometimento. Naquela hora ali eu soube que realmente era Covid. Qual foi a sua reação ao saber quando estava com a Covid? A minha reação naquele momento era como se o mundo tivesse deixado de existir e eu só queria que meu filho fosse salvo. Porque eu vi que a situação estava muito acentuada. Eu estava tossindo muito e o catéter, que é aquela que eles colocam no nariz para oxigenação, já não estava dando o devido suporte para mim. E a minha saturação estava caindo. Saturação é a oxigenação no sangue, tá? Que é medido pelo oxímetro. Qual foi o meu principal sintoma? Olha, foram tantos sintomas que de início foi assim, ó, um calafrio, uma febre, não uma febre intensa, não, um cansaço, e deixa eu ver o que mais, e muita sudorese. Eu comecei a suar muito frio, mas era suar mesmo. E por último, a principal assim e derradeira que me levou pro hospital foi a tosse excessiva com a falta de ar, que é uma tosse interrupta. Ela não para. Ali eu vi que eu tinha que ir pro hospital, né? Como sua família reagiu ao saber que iria precisar ir ao hospital? Então, a gente sabia, mas não queria acreditar que era Covid. Até então, eu, Aline, não deixei transparecer que era algo tão sério. Por mais eu sabendo que, meu Deus, eu tô passando mal. Então, assim, a princípio, eu acho que não foi uma reação muito assustadora. Mas eles se assustaram quando eu deixei de entrar, já não entrar mais em contato com ninguém, que eu já estava indo pro Marcílio Dias. Eu fui transferida de UTI de Cabo Frio pro Marcílio Dias, né? Daí chegou lá, eu já fiquei numa salinha reservada. Eu tava muito mal, mas não deixava transparecer. E daí eu parei de ter contato com os outros. E minha família, que é lá do sul, só tiveram noção do que estava acontecendo comigo mesmo quando meu marido falou que eu tinha sido entubada, tá? Para vocês terem uma noção como a Covid foi tão grave comigo que eles precisaram me deixar, vou usar o termo de vocês, offline. Eles me apagaram, literalmente, colocaram equipamentos em mim, colocaram na minha boca, um cano que ia até o pulmão para a máquina poder respirar por mim. Fizeram o meu parto, né? Na mesma hora que eu cheguei lá, eles já interromperam o meu parto. Me entubaram, me sedaram, eu fiquei em coma induzido. Eles me forçaram a dormir e para os meus órgãos descansar, para daí a máquina fazer o trabalho por mim, tá? Como se sentiu tendo que se afastar dos seus filhos? Olha, eu só fui ter a real noção que eu ia
Eu só fui ter noção, não sei se foi bem noção. Eu sei que eu tava longe deles e eu queria estar perto deles e estar na minha casa. Foi quando eu tava sedada, tava dormindo, mas eu queria acordar e eu só queria estar perto deles. Eu sabia disso, porque até então eu não sabia que eu ainda estava dormindo, eu não sabia que eu ia ser entubada. Então foi nesse momento em que eu estava em coma, eu sentia que eu queria eles, que eu estava longe deles, tá? Como foi a minha reação de me afastar do meu trabalho? Bom, eu comecei a passar mal, foi no dia 12. No dia 12, só que antes a minha família já estava passando mal, então eu já tinha me afastado. Eu até dei uma paradinha e falei, olha, estão passando mal, só que ninguém sabia que era Covid. Eu não sabia, ninguém de casa sabia que era Covid, né? Porque foram sintomas assim, foi como se fosse uma rinite, a outra foi como se fosse uma febre. Só que assim, quando a Luísa falou pra mim que perdeu o olfato e paladar, daí eu vi que realmente era Covid, mas isso daí já era lá pelo dia 11. No dia 12 eu já comecei a passar mal. Sendo que eu fui pro hospital mesmo, eu me internei não, dei entrada no Santa Isabel no dia 17. Porém, eu fui transferida lá pro Rio no dia 18, tá? Então, nesse momento, eu preferi afastar do meu trabalho, porque primeiro a família precisava. Depois que eu vi que realmente era Covid, eu já não queria mais colocar ninguém mais em risco, tá bom? De que maneira você acha que isso afetou sua vida? Hoje, devido à intubação prolongada, devido à traqueostomia que eu precisei fazer lá no hospital, que eu não conseguia acordar. Quando eu acordava muito agitada, que daí os médicos, eles tentaram reduzir a minha sedação para mim ir despertando. Consequentemente, eu ficava muito agitada, minha pressão subia, acabava que o pulmão ficava muito cansado, então eles me colocavam para dormir de novo. E já tinha passado o tempo certo de eu ter acordado, então eles optaram para não correr mais risco de o pior acontecer, eles optaram por fazer a traqueostomia, né? Que é isso daqui, com um caninho que coloca aqui e vai direto pro pulmão. Porque não tinha como eu acordar com um tubo na boca, que eu ia querer tirar ou algo do tipo. Aqui não. Isso daqui, tá vendo? A tosse por conta da tráquea. E daí, conforme foi feita essa traqueostomia, que é um caninho, gente, que liga até aqui, ó, mais ou menos, ó. Até aqui, tá? E eles começaram a reduzir a sedação aos poucos, então não ia correr o risco de eu ter um problema, eu me engasgar com a saliva ou algo do tipo, porque o tubo já tava no canalzinho do aparelho respiratório. E isso afetou muito a minha vida. O pós-Covid, num todo, até hoje, é o que eu digo, existe a Aline antes da Covid e depois da Covid, tá? Eu fiquei uma pessoa muito debilitada, de certa forma, por mais que eu não queira transparecer. Hoje exige um cuidado muito grande, porque não é uma simples traqueostomia. Tu precisa ter cuidado na hora do banho, você precisa... é uma série de fatores, sabe? Tirando os problemas, que é uma inflamação, parece ser uma inflamação do corpo, que é cíclico. Tem épocas em que eu tô super...
Então, tem épocas que eu mal consigo andar. Eu levanto com muita dor. A minha memória foi assim afetada drasticamente. Eu tenho lapsos às vezes de memória. Eu esqueço as palavras. Tipo, eu posso ver que isso daqui é um celular, um exemplo. Eu sei que é um celular, só que me trava, eu não sei como falar. Daí é onde eu gaguejo, dou uma gaguejada. Mas assim, voltei ao meu trabalho normal, porque é uma terapia, sabe? Hoje, uso a traqueostomia porque eu cheguei a tirar, depois que eu ganhei alta do hospital, tá? Fiquei 25 dias entubada, 44 ao total internada. Saí do hospital de Tráqueo no dia 30 de abril. No dia 5 de maio, eles tiraram, porque assim, já tava uma passagem de ar boa e tudo. Só que um tempo depois, eu acho que uns 45, 50 dias depois, eu comecei a engasgar. E eu tenho hoje um aparato médico muito grande, que são os médicos que cuidaram de mim lá quando eu tive a Covid, né? E eu relatei isso. Eu até iria ganhar alta naquele dia da clínica torácica, né? Não ia precisar mais, estava livre. Só que Deus é tão perfeito que o mesmo milagre que ele fez lá, quando eu tava com Covid, ele fez quando eu dei aquela tosse inesperada, que nem eu esperava, com um estridor muito grande. Na mesma hora, o médico falou, não, você não vai ganhar alta e a gente vai avaliar. Por quê? Depois de um tempo que tu tira a traqueostomia, pode ser que você tenha uma estenose. A estenose é uma parte da traqueia, uma parte não, é a traqueia que faz a ramificação pro pulmão. Então, eu respiro por conta da traqueia que leva o ar pro pulmão. E a minha traqueia, ela foi lesionada com a intubação, que a intubação é um cano que coloca na boca, chega numa altura ele tem um balãozinho. E os médicos têm que encher esse balão pra quê? Na ponta, né? Pra quê? Pra inflar e não ter a passagem de ar anormal do nosso corpo. Então ele inflava e ali a máquina fazia o trabalho de levar o ar, todo o trabalho, né? Então aconteceu que essa minha parte machucou e ela estenosou. A minha traqueia estava machucada e ela começou a cicatrizar e ela estava fechando. E eu fui numa consulta onde tiveram que me internar às pressas para tentar, né, dilatar, porque se a traqueia fecha, não tem como passar ar. Então, consequentemente, o pior iria acontecer. Daí fizeram a dilatação, só que não adiantou. Então, Aline, para não sofrer mais, que eu não aguentava mais sofrer, eu conversei com os médicos e falei, gente, olha só, não aguento mais isso. Eu acho que a gente já tentou o máximo possível. Tô pronta para traqueostomia, só que eu preciso entrar no centro cirúrgico sabendo que eu vou fazer. Daí o médico, na hora que eu falei que eu precisava dessa resposta, ele já sabia que eu sempre fui muito ciente do que estava acontecendo, né? E eu sempre gostei que ele sempre jogasse em aberto comigo. E realmente ele confirmou que iria ser feita a traqueostomia, porque já pensou entrar no centro cirúrgico sem nada e sair com um negócio no pescoço? Ia ser muito traumatizante pra mim. E foi isso. Hoje usa tráqueo. Agora eles estão esperando desinflamar a minha traqueia, porque a Covid é uma inflamação intensa no nosso corpo. Então acabou que minha traqueia foi prejudicada. E hoje a gente depende disso para eu poder sair. Enquanto eu não saio,
Enquanto eu não saio da traque, eu tento levar minha vida normal, mas agradecendo a Deus que eu tive essa outra oportunidade, que as crianças hoje têm a mãe deles aqui. Não é fácil, não vou ser hipócrita em dizer que é fácil. Não é fácil você usar isso daqui no pescoço. Não porque as pessoas vão olhar pra mim, não. Eu pouco me importo, sabe? Mas é a dificuldade de a seco, eu não consigo respirar direito. Eu saio, eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que estar preparada para, se alguma coisa obstruir, eu ter que tirar a... Porque é um metal que tá preso e dentro desse metal tem outro metal. Se acontecer alguma obstrução, eu tiro esse metal para mim poder respirar. Então, isso acaba mexendo com qualquer ser humano que era saudável e do nada se torna uma certa deficiência. É muito, muito punk isso, sabe? Mas se manter firme, esperar que o melhor seja feito. Se for para mim permanecer com esse aparelhinho que me permite estar aqui viva, amém. Então, tá nas mãos de Deus, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí, meninas. Fiquem com Deus, tá? E se cuidem, viu? Tchau!